Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Salmo de número 40, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o 1 e o 2. Diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, deu um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Vou continuar. E me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Aleluia, glórias a Deus. Esse salmo aqui é muito bonito, né? Muito bonito, salmo de Davi. E eu fiz questão de ler até o versículo de número 4, para poder ficar dentro desse versículo que eu quero aplicar, fazer a aplicação aqui nesta manhã para as nossas vidas, para que fique um pouco mais amplo e facilite o nosso entendimento. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Foi esse texto, foi esse versículo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, sobre esperar em Deus, mas esperar confiantemente. Eu me lembro que há algum tempo atrás eu já trouxe esse versículo também, se eu não me falha a memória, aqui no canal, e o Espírito Santo novamente me trouxe ao meu coração, enquanto eu estava meditando, buscando uma orientação de Deus para poder compartilhar algo com vocês aqui nessa manhã. Esperei confiantemente pelo Senhor. Eu me lembro quando eu me converti. Quando eu me converti, esse versículo 1, 2, 3 e 4 se cumpriu na íntegra na minha vida. E eu falo mais no versículo de número 3. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu me lembro que nos dias da minha conversão ali, enquanto Deus estava movendo as águas no meu coração, e que eu estava num momento de tribulação muito grande, ele pôs um louvor no meu coração, que veio assim, detalhado. E aquele louvor que eu comecei a cantar, sem nunca ter escrito nenhum tipo de louvor, eu estava cantando como se fosse para mim mesmo, porque o hino estava relatando sobre a situação que eu estava vivenciando e apontando, obviamente, para Deus, para Cristo. E posteriormente, depois desse hino, eu já me converti, Deus fez a obra na minha vida e Ele tem continuado fazendo até nos dias atuais. E eu nunca me esqueço disso. E aí se cumpriu na minha vida com o versículo de número 3 aqui do Salmo de número 40. Ele diz: E me pôs no lábio um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ou seja, é assim de fato que Deus ele costuma fazer. Pois bem, esperei confiantemente pelo Senhor. Meus irmãos, há uma necessidade muito grande da gente esperar sempre pelo tempo de Deus mover as águas ao meu e ao seu favor. Eu nunca posso esperar de qualquer maneira, não, eu tenho que esperar com confiança, confiantemente. Outras traduções falam pacientemente, mas não é esse termo que eu vou usar aqui nessa manhã. Eu vou ficar na tradução ARA aqui, que diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Então vamos falar de confiança. Confiança é eu entregar na mão de alguém, ou eu me entregar na mão de alguém, ou entregar algo na mão de quem possa resolver por mim e para mim determinada causa, determinada situação. Então aqui, quando se fala de confiança, a nossa confiança tem que estar inteiramente em Deus. Quando eu peço algo para Deus, eu tenho que crer que Ele vai agir. Se aquilo que eu estou pedindo se enquadra
dentro do contexto da palavra de Deus, então pode ter certeza que no momento oportuno Deus vai agir. Por que eu falo se enquadra? Porque, é claro, nós temos que fazer pedidos que o nome de Deus venha a ser glorificado. Se eu quero coisas só para o meu bel prazer e não tem glória nenhuma para Deus, ou seja, quando eu receber eu nem vou lembrar que Ele existe, pedidos que sem fundamento, sem cabimento, aí não tem como Deus nos responder. Mas aqui para nós, os servos de Deus, o cristão ele sabe pedir. A grande verdade, o cristão de verdade, ele não vai pedir coisas que o nome de Deus não venha a ser glorificado, não vai se enquadrar no contexto de Tiago capítulo 4, versículo de número 3, pedis não recebeis porque pedis maus para esbanjar nos vossos próprios deleites. Não, a gente pede muitas vezes necessidade, desejo dos nossos corações, sabendo que quando formos atendidos, o nome de Jesus, o nome de Deus será glorificado sobre as nossas vidas. O nome do Espírito Santo também será glorificado sobre as nossas vidas. Então eu esperei confiantemente pelo Senhor. Eu tenho que esperar com convicção de fé, confiantemente que Deus ele vai agir. Eu não posso pedir hoje aqui e agir na incredulidade após a minha oração. Não, eu tenho que esperar confiantemente, na expectativa de que no momento oportuno Deus vai agir, de que no momento oportuno Deus vai abrir a porta, de que no momento oportuno Deus vai reverter minha situação, de que no momento oportuno Deus ele vai entrar com a providência e a provisão que eu tanto necessito. É dessa maneira que eu tenho que esperar em Deus. Não esperar de qualquer forma, ou se fez, se não fez, não tô nem azul. Não é assim que funciona. Na verdade, eu tenho que aprender a esperar o tempo de Deus movimentar as águas na minha vida, não só na chamada ministerial sobre a minha vida, mas em todas as áreas. Até porque quando eu oro e tenho meus pedidos, tenho meus particulares com Deus, tenho meu particular com Deus, e aí eu coloco muitas coisas diante do altar do Senhor, mas nunca também esqueço de agradecer, porque temos que ser grato a Deus por tudo que temos, por tudo que Ele tem nos feito até aqui, e assim por diante. Haja vista que é uma dádiva de Deus nós estarmos em pé nessa manhã de quarta-feira. Muitos deitaram e não levantaram. Muitos estão acamados no leito de UTI, dentro do hospital, outros presos, e assim por diante. Outros escravos das drogas, do crime, do alcoolismo, ou seja, sem perspectiva nenhuma do amanhã. E nós, pela misericórdia de Deus, pela graça dele que um dia nos alcançou, temos essa manhã toda nossa, esse privilégio de estarmos diante da presença de Deus. Temos um Deus grande que cuida de nós nos mínimos detalhes, que nos ama, que nos perdoa, que nos ampara, que nos direciona, que conforta os nossos corações, que estende as suas mãos quando ninguém mais estende, que nos ajuda quando ninguém mais ajuda, que faz valer nas nossas vidas tudo aquilo que Ele tem projetado. Então temos motivos de sobra para poder engrandecer e agradecer ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, meu irmão e minha irmã, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando você clama por socorro, Deus te ouve. Quando você clama na angústia, Deus te ouve. Quando você clama desesperadamente, Deus ele opera, Ele te responde, Ele não deixa você desamparado. Irmãos, esperar com confiança no Senhor é sinônimo de fé, ou seja, é a gente exercer a fé num Deus grande que a gente sabe que vai nos atender, que vai nos ouvir, que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar. E Deus ele honra a nossa fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a nossa fé agrada a Deus. E aqueles que esperam no Senhor, eu canso de dizer isso aqui. Eu não me canso, aliás, de dizer isso aqui. A Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Aquele que espera no Senhor não serão decepcionados. Essa é a grande verdade. Então temos que esperar confiantemente, com confiança, com convicção de que você está esperando, sabendo que Deus no momento oportuno vai agir.
Então, que nessa manhã eu e você, independente das circunstâncias que você se encontra, da tua luta, da tua prova, da tua dificuldade, continue esperando com convicção de fé, com confiança diante da presença de Deus, porque Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar, Ele vai te estender a mão e o nome dele vai ser glorificado sobre a sua vida e você vai ganhar testemunho para poder estar contando em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba essa palavra nessa manhã. Quero poder orar pela sua vida nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta manhã de vida que o Senhor nos concede, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, Senhor. Eu oro por esta vida que chegou até esse vídeo, quem sabe triste, cabisbaixo, preocupado com os problemas desta vida, Senhor. Quem sabe desesperançada, mas ouviu a tua palavra, Senhor, e vai continuar esperando em ti com convicção de fé, com confiança, meu Pai, sabendo que o Senhor vai também, como o Senhor fez com o salmista aqui, meu Pai, o Senhor também irá inclinar os ouvidos ao clamor, à oração do teu filho e da tua filha, e no momento oportuno o Senhor irá agir também para a glória e para a honra do teu santo nome. Haja vista que o Senhor é nosso Pai, o Senhor nos ama de uma maneira incondicional. Não tem como, meu Pai, a gente medir a dimensão do seu amor para conosco, e por isso temos a convicção que o Senhor nos ouvirá, que o Senhor nos atenderá e que o Senhor também nos ajudará, meu Pai, em meio às nossas lutas, provas, batalhas, dificuldades, meu Pai, que a gente enfrenta nesse percurso da nossa caminhada cristã. Pai, abençoe o teu filho e a tua filha de uma maneira especial, continue abrindo portas que estão fechadas, suprindo as suas necessidades e dando vitória para eles em todos os sentidos. É a minha oração que eu te faço nessa hora e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.